convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Eu convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o teu coração nesta noite e falar com o Senhor. Porque o Senhor, Ele já sonda o meu e o seu coração, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Nesta noite nós já contemplamos a presença do Senhor através dos louvores. Mas o que vai transformar a minha e a sua vida de dentro para fora é a palavra dEle. É a palavra que nós necessitamos a cada dia. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja. Papai querido, tu conheces o deitar, tu conheces o levantar. O Senhor conhece os anseios de cada coração aqui nesta noite. Conhece as fraquezas, conhece o limite de cada um nesta noite. Papai querido, nesta hora nós estamos aqui para degustar da tua palavra, para alimentarmos da tua palavra nesta noite. Esta palavra, Senhor, que nos transforma de dentro para fora. Esta palavra que cura, que liberta, Senhor, e que nesta noite o Senhor venha trazer cura para as nossas almas. O Senhor venha trazer libertação para as nossas almas, fortalecimento do Senhor. Papai querido, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Tira todo esse cansaço, tira todo esse enfado, tira tudo que não provém do Senhor no nosso meio, mas que a tua presença, Senhor, seja impactante neste lugar, nesta noite. Papai querido, que o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença, que a tua glória, Senhor, seja manifesta neste lugar. Papai querido, eis-nos aqui, fala com a tua amada igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira para nos alimentarmos da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Marcos 4, do 1 a 13. Marcos 4, 1, 13. Amém? A palavra de Deus fala assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouves, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebei esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala sobre semente, ela fala sobre semear,
num solo fértil. Ela fala sobre semear num solo cheio de pedras. Ela mostra para mim, para você, para cada um de nós, o que Jesus semeou a palavra e mostrou para nós continuarmos fazendo essa mesma obra, assim como ele estava ensinando os seus discípulos e todas as pessoas que estavam envolvidas naquela obra. Porque para entender a palavra de Deus como ela é realmente, nós temos que nos aproximar do Senhor Jesus. Cada vez que nós nos reunimos, nos aproximamos dessa palavra, Ele vai nos dando esse entendimento e Ele vai crescendo dentro do nosso coração, para que a semente ela cresça e ela dê fruto para que outras pessoas se alimentem. E assim vai formando uma corrente de grandes homens de Deus, que não mediram esforço em cultivar, para que outras pessoas se alimentassem e entendessem verdadeiramente o que o Senhor tem para mim, para cada um de nós. Nesse momento da palavra, o Senhor Jesus fala da terra fértil, Ele fala do solo que tinha pedras, Ele fala do solo que tinha espinhos, mas ao mesmo tempo Ele mostra para mim, para vocês, para cada um de nós, para nós semearmos a semente sem preocuparmos com o solo a qual ela vai cair, porque um planta, o outro rega, mas sempre quem dá o crescimento é Deus. A nossa parte é plantar a semente no coração das pessoas. Agora, se elas não querem ouvir a palavra e andar nesse caminho, é um problema de cada um delas, é o livre-arbítrio, é a escolha. Mas quando nós vamos andando e vamos nos envolvendo e vamos mostrando a diferença, que o verdadeiro intuito da palavra é nos diferenciarmos do mundo, assim como Jesus mostrou para cada um dos seus discípulos. Quando cada um deles estava preocupado com o aprender da palavra, o crescimento espiritual, existia no meio deles Judas Iscariote, que não estava preocupado com a palavra, mas estava preocupado com o mundo, com as coisas materiais. Mas mesmo nessa terra que não era fértil, nós podemos aprender através desses homens que andaram com Deus, os homens que caíram, porque a coisa mais maravilhosa da palavra de Deus é que Ele não esconde nada. Ele mostrou a fé de Davi quando enfrentou Golias, Ele mostrou toda aquela dificuldade, mas quando Davi comete um erro lá na frente, o Senhor também mostra para cada um de nós. E ao mesmo tempo mostra a humildade no coração de Davi, porque quando viu o seu erro, ele se debruçou diante do profeta Natã e pediu perdão para Deus, mostrando que Deus está sempre do nosso lado, sempre pronto a nos fortalecer novamente. Foi assim na vida de Pedro, quando negou Jesus. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele fala para os seus discípulos: vá dizer a todos e a Pedro que eu estou de volta. Fortalecendo Pedro, o coração dele naquele momento se alegra quando passa uma mensagem para ele. Por isso nós temos que estar sempre crescendo e firmado na palavra de Deus, porque através desses grandes homens que semearam essa semente durante vários anos, nós estamos aqui hoje sendo alimentados por eles. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 3, ela fala assim, Êxodo 3, vamos conhecer a história. Êxodo 3, 15 e 18, fala assim: Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Vai ajunto os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. A partir desse momento que Deus tem um encontro com Moisés, Moisés já tinha sido preparado para esse encontro.
levou vários anos, levou 84 anos da vida dele, para que ele fosse preparado. E às vezes nós, com uma caminhada pequena, às vezes ficamos murmurando por que Deus não opera nas nossas vidas. Olhe para esses homens de Deus e vê o tempo que eles esperaram para que Deus falasse com eles. Veja o que é ter fé. A fé não importa o tempo. O tempo para o povo que anda com Deus não importa mais, pois nós estamos andando para a vida eterna, porque somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. 84 anos Moisés levou da sua vida. Desde criança, as pessoas já sabiam que algo estava diferente na vida daquela criança que foi jogada num rio, e o próprio faraó pega para cuidar e criar dele, ensina a ler e escrever, ensina a estudar. Mas para ter humildade na palavra, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Por isso Deus levou mais 42 anos na vida de Moisés, para quebrantar seu coração através do seu sogro Jetro. Através da humildade, porque Deus opera nos humildes, nos simples. Quanto mais humilhado nós formos, lembre-se que Deus mais exaltará cada um de nós lá na frente. Porque através da humilhação, da simplicidade, é que Deus olha no nosso coração e fala: é fé verdadeira, porque a fé faz com que mesmo nas dificuldades nós continuamos essa caminhada. Por isso Moisés estava apto a receber a palavra do Senhor, porque antes dele outras pessoas também pregaram, semearam essa semente. Abraão, Sara, Isaac, e todas essas pessoas que andaram com Deus, em pequeno número, mas uma fé tão grandiosa no coração, porque o que importa, em primeiro lugar, é a voz de Deus, quando Ele fala conosco. Continua andando, porque a obra de Deus, ela sempre vai crescer. Ela tem um tempo determinado por Ele. Por isso que o Senhor Jesus mostra para os seus discípulos, fala da parábola do semeador, mostra para eles: semeie aonde vocês estiverem, não importa se o solo é um solo rochoso, não importa se o coração da pessoa é um coração que é carrancudo, porque a palavra serve para quebrantar o nosso coração. Olha a transformação na vida de Pedro, quando Jesus estava para ser levado, para ser crucificado. Pedro vai e corta a orelha do eunuco, porque ainda estava nele a carnalidade, aí não estava ainda sendo transformado, trabalhado, porque leva um tempo determinado na nossa vida. E quanto mais esse tempo vai passando, que nós vamos aprendendo, mais nós vamos nos tornando fortes. Jesus Cristo, as pessoas às vezes olham para Jesus como sendo uma pessoa fraca. Jesus foi a pessoa mais forte entre todos os homens, porque Ele sabia que ia ser castigado injustamente. Mesmo assim, Ele continuou caminhando para frente, para que nós fôssemos salvos. É através da semente que esses homens plantaram, é que nós estamos aqui hoje sendo alimentados por essa palavra, há mais de 2000 anos antes de Jesus Cristo. É através dessas pessoas que mesmo no deserto, naquela caminhada árdua, com a fé no coração, e Deus olha e vê a fé e coloca uma nuvem para cobrir aquele povo, porque no meio daquele povo existia alguém que tinha uma fé verdadeira. Através da fé de cada um de nós aqui, que nós podemos mudar as pessoas que estão lá fora. E não importa que o solo seja um solo roxo, cheio de pedras, cheio de espinhos, a semente tem que ser jogada. O verdadeiro intuito do semeador é semear a semente, não importar com o solo, porque quem manda a chuva é Deus, lembra disso. Em Gênesis 45, 1:6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 45, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus
irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa do faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me havedes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Olha só José plantando a semente no coração de seus irmãos. Seus irmãos que por inveja o venderam, seus irmãos que por inveja queriam matá-lo, mas Deus não permitiu, porque José fazia parte do povo de Deus, escolhido assim como nós também somos. E às vezes passamos dificuldades, porque Deus quer que essa dificuldade as pessoas olhem dentro do nosso coração lá fora e vejam como esse povo na dificuldade continua glorificando a Deus. Isso é ter fé verdadeira. Fé verdadeira é quando você anda nos caminhos do Senhor Jesus. Quando Ele fala, se alguém tacar pedra em você, ore por essa pessoa, para mudar o coração dela e ser transformado. Semeia dentro do coração dessa pessoa. José nesse momento aqui estava plantando a semente no coração dos seus irmãos, porque essa semente já havia sido plantada no coração dele. A coisa mais maravilhosa que existe no mundo é quando nós pegamos essa obra e nós temos essa grande honra de poder dar continuidade a esses grandes homens, a esse grande povo de Deus, que fizeram essa obra maravilhosa para chegar até os dias de hoje, a qual nós estamos aqui reunidos. E nós podemos fazer a mesma coisa, não importando com o tempo, assim como eles também não se preocuparam. Assim como José estava preso, continuava glorificando o nome de Deus, porque é assim que nós somos diferenciados. O povo de Deus glorifica a Deus na alegria e na tristeza, na bonança e na falta de alimentos, na falta de fartura. E aí Deus exalta cada um de nós, porque essa fé verdadeira é que faz com que Deus se agrade, porque está em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. José planta uma semente no coração desse povo, e esse povo se multiplica dentro do Egito. Através de tudo isso que aconteceu na vida dele, ele pôde ajudar essa família, que ia morrer de fome, porque ia ter 7 anos de escassez. Por isso Deus permitiu que seus irmãos o vendessem. Por isso que Deus permitiu que Potifar o colocasse numa prisão. Por isso que Deus o permitiu tudo isso acontecer na vida dele, para que ele se tornasse o governador do Egito, para ajudar o seu povo. Porque Deus levanta cada um de nós para nós ajudarmos o próximo, assim como Jesus falou para todo aquele povo dele: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano, que tinha caído, e chegou o samaritano e ajudou da maneira que ele podia ajudar, e isso agradou a Deus. E isso que nós também devemos fazer. Quanto mais Deus vai levantando, mais nós temos possibilidade de ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Em Gênesis 6:13 a palavra de Deus fala assim, Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás comprimento da arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Olha a semente que Noé plantou. A semente que Noé plantou foi o suficiente para levar toda a sua família. Ele jogou toda a semente para as pessoas que estavam próximas, mas elas não quiseram. O solo estava duro, cheio de pedra. O solo estava cheio de espinho, pensando mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus.
mas Noé fez a sua parte. Essa mesma parte nós estamos fazendo aqui também, porque também fazemos parte desse povo que plantou a semente até chegar aos nossos dias. Ele não preocupou com as pessoas quando falavam para ele que ele era doido. Não tem problema, o crente é louco, louco por Deus, e Deus se agrada disso. E por isso que o Senhor confunde o sábio através dos loucos, porque a palavra dele tem poder e basta que nós tenhamos fé. Mais de 90 anos Noé demorou para construir uma arca. 90 anos Noé foi semeando a semente, e toda aquela geração a qual pegava a semente não tinha coragem de colocá-la num solo fértil, apenas seus filhos, sua esposa e ele. Mas mesmo assim ele continuava pregando a palavra, semeando para esse povo. Esse povo poderia reclamar de alguma coisa depois que veio o dilúvio? Claro que não. Noé fez a parte dele como grande homem de Deus, assim como nós também estamos fazendo aqui. Quando veio o dilúvio, quando as portas se fecharam, e a palavra de Deus fala que se fecharam e trancaram por dentro, não tinha como abrir, por fora, não tinha nem como Noé abrir as portas da arca. Como aquele povo ia poder reclamar do que estava acontecendo, porque Noé passou mais de 90 anos pregando a palavra para eles, vai vir o dilúvio. Arrependam-se de seus pecados, assim como João Batista estava pregando no Rio Jordão. Semeou a semente, e aquela semente foi suficiente para salvar a sua família. Não importa com quantidade, mas com qualidade. Nós importamos com a transformação no coração das pessoas. É isso que vale a pena continuar pregando a palavra de Deus, porque sabemos que Deus se agrada como nós fazemos isso, mesmo nas dificuldades. Foi por isso que Pedro, João, todos esses grandes homens que andaram com o Senhor Jesus, faziam milagres, porque não pediam nada em troca, de graça receberam, de graça passavam a mensagem, assim como nós também fazemos a mesma obra de Deus. E no momento certo o Senhor exalta cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Em Juízes 16, 28, a palavra de Deus fala assim, Juízes 16, 28. Juízes 16, 28. Olha que interessante. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra, e disse Sansão, morra eu com os filisteus. Sansão, na palavra de Deus, é descrito como um dos homens mais fortes do mundo. Mas existe uma coisa engraçada na vida de Sansão, que ele só consegue enxergar depois que ele perdeu a visão. Ele tinha tudo para ser uma pessoa desde o começo até o final, grandiosa com Deus, fazendo a obra do Senhor, mas ele preferiu andar nos caminhos tortuosos, sempre fazendo a não vontade de Deus. Sansão, assim como Salomão também, tinha tudo para, desde o começo até o final, exaltar o nome de Deus, mas não quiseram. Mas mesmo assim, no final da vida deles, eles dão um testemunho tão grandioso, e se arrepende de verdade, de ter andado fora do caminho do Senhor, e o Senhor ainda dá uma última oportunidade para cada um deles. E Sansão, a palavra de Deus fala que, quando ele quebra aquelas colunas, diz que matou mais homens do que toda a sua vida, pessoas que fizeram mal ao seu povo, a qual, se ele estivesse vivo, poderia ter defendido eles, fazendo a vontade do Senhor. Mas mesmo essa pequena semente
foi o suficiente para alimentar mais pessoas, para dar continuidade na fé. Porque assim como Abraão, nós andamos pela fé, nós somos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. Essa fé a qual as pessoas não conseguem ver, mas conseguem ver a diferença no nosso caminhar. E olha para você, para mim, para cada um de nós, e as pessoas que andam com Deus e falam, está diferente. Porque uma pessoa que estaria no mundo faria tal coisa, mas eles não fazem, porque tem Deus no coração e obedecem a palavra do Senhor. E através dessa última atitude de Sansão, mais uma semente é colocada no coração do seu povo e continua passando a mensagem para a frente. E para finalizar, em Lucas 22, a palavra de Deus fala assim, Lucas 22. Lucas 22. Dois 54. Então, prendendo-o, levaram, o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este é verdadeiramente, estava com eles, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha lhe dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Pedro não era para ter negado o Senhor Jesus, porque ele viu o Senhor Jesus plantar semente no coração de cada um deles, de todas as pessoas a qual Jesus passava. Ele viu Jesus plantando o que há de melhor em cada um de nós, o amor verdadeiro. Ele viu Jesus falando das maravilhas de Deus, do perdão. Ele viu Jesus curando coxo, cego e todas aquelas pessoas. Provavelmente ele sorriu quando ele andou sobre as águas, quando o Senhor Jesus estava andando sobre as águas. Mas através dessa semente que Pedro planta quando ele nega o Senhor Jesus, ele mostra para cada um de nós, para nós continuarmos sempre vigiando e orando, sempre cautelosos e cuidadosos, porque o inimigo brama como leão para que venha querer tragar cada um de nós, mas nós temos o Senhor Jesus no nosso coração e Ele nos protege. Através dessa semente plantada por cada um desses grandes homens que andaram com Deus, Pedro, João, Tiago, Mateus, lá na frente Paulo, e mais lá na frente, cada um de nós que estamos aqui reunidos. Para que mais pessoas venham se alimentar e continuar dando frutos, e frutos para a vida eterna. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, e continue transformando cada um de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite. Vamos estar orando pelo pedido de oração. Vamos estar orando pela vida do Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael, Felipe, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton em Nazaré, Vicente Valdice, Nathalie,
Caio, Alice, Aline, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Jaqueline, Kaique, amém? Vamos estar orando também por um professor que se encontra na UTI, né? Ele está com Covid, ele está entubado ali em Quirinópolis, que o Senhor venha devolver o fôlego de vida para ele, amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada pedido de oração, apresentamos cada vida diante do teu altar. Papai querido, nós sabemos que o Senhor, ó Pai, conhece a necessidade de cada um. Papai querido, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha alcançar, papai querido, com a paz do Senhor, com o refrigério do Senhor sobre cada vida nesta noite. Papai querido, nós apresentamos o professor que se encontra enfermo naquele leito. Papai querido, que o Senhor venha de encontro à vida dele nesta noite, que o Senhor venha se revelar para ele e mostrar quem é o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus, ó Pai, do impossível, o Deus que faz milagres, que neste momento, ó Pai, ele venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que o Senhor venha dar oportunidade de vida, ó Pai, para ele nesta noite, mas que todavia, ó Pai, seja feita a tua vontade sobre a vida dele. Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui, te louvo pela vida dos irmãos, te louvo pela vida dos irmãos que não puderam estar aqui presente, que o Senhor venha alcançá-los também da mesma medida, com as bênçãos do Senhor. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, abençoa cada um que nos ouviu nesta noite, que as bênçãos sem medidas do Senhor também possam alcançá-los. Papai querido, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.